e vai ser o de bate-pronto. Como é que funciona o de bate-pronto? Eu faço uma pergunta, né? E eles completam a resposta apenas. Uma manchete que eles dão, né? E depois a gente desenvolve a ideia. E a pergunta é na intenção de entender qual foi o time que deu aquela tacada de mestre. Não necessariamente a contratação mais chamativa, mas sim aquela contratação que o time precisava para aquela posição e caiu como uma luva. Como você pôde ver no comentário passado, tivemos algumas que eles citaram aqui, mas eu queria destacar uma e por quê. Então, eu faço a pergunta, eles respondem só diretamente, com poucas palavras, né, a resposta, e depois a gente segue no debate aqui. Eu vou começar com o Thiago. Thiago, o time que deu a tacada de mestre foi o Real Brasília. Real Brasília. Provavelmente com a Bedoya, certo? Por que o Real Brasília e por que Lorena Bedoya? E ela, sim, é melhor do que Ilha de Andrade. É isso que eu queria dizer. Vamos lá. São posições bem diferentes, né? Uhum. Como eu, no início do programa, acabei citando a Lorena Bedoya e falei um pouquinho, né? Que ela é uma camisa 5 e era uma jogadora que, fisicamente, ela se impõe, né? Ela não é uma jogadora muito veloz, com uma reação muito rápida, mas ela é uma 5 que tem uma ótima saída de bola e defensivamente ela é muito, muito competente, podendo até quebrar um galho como zagueira, né? Mas acho que como 5, ela é a melhor posição dela. Pode ser uma 8 também, que chega um pouco mais à frente, mas acho que como camisa 5 é onde ela tem a trazer mais pro Real Brasília, porque a temporada passada do Real Brasília foi jogando com a Petra nessa posição, nos jogos quando o Real Brasília enfrentava algum adversário que o Real Brasília avaliava que era um adversário que ia machucar muito a sua entrada da área ali, né? Quando o Real Brasília considerava que precisava ter uma camisa 5 um pouco mais marcadora, o Adilson avançava a Sassá e trazia a Petra para ser a primeira volante ali. E a Petra, apesar de ser muito competente defensivamente, com a bola ela não tem a mesma qualidade da Lorena Bedoya, né? A Lorena Bedoya faz tudo o que a Petra faz como camisa 5, só que muito melhor, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que essa camisa 5 defensiva, com capacidade de defender em alto nível, né? Alto nível, eu falo assim, pro nível do Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma posição que muitas das equipes do futebol brasileiro não têm, quiçá pouquíssimas têm, né? Uma camisa 5 realmente de altíssimo nível, com características defensivas, né? Com boas características defensivas, com características defensivas realmente para se impor. A Lorena pode flopar, né? Pode. Ela é uma estrangeira chegando no Brasil, chegando num time do Distrito Federal, não como o Rafa falou, entre aspas, não é o grande eixo do futebol brasileiro nesse momento, mas o Real Brasília é uma equipe já consolidada aí na primeira divisão. Cada ano que passa, o Real Brasília sobe um degrauzinho, né? Incomoda um pouquinho mais os times do topo da tabela. Começou a temporada passada vencendo o Santos de uma forma incontestável, beliscando mata-mata, né? Caiu para o campeão, Corinthians, e caiu de pé, né? Acho que fez 2 bons jogos contra o Corinthians até. Então acho que ela é a peça que chega pelo menos na minha avaliação, chega nesse Real Brasília para resolver um problema e trazer muito mais qualidade para o setor, né? E aí você imagina um meio-campo com o Sassá, com Gabi Soares, com 2 jogadoras muito habilidosas, com ótimo passe, conseguem esconder a bola muito bem. E aí você tem uma camisa 5 de grande confiança atrás dessas 2 jogadoras. Realmente acho que vai ser um trio de meio-campo dos melhores da temporada do futebol brasileiro. Aí só o tempo dirá se eu tô certo, mas acredito eu que vai ser um dos grandes trios de meio-campo desse Campeonato Brasileiro. Acho que a Lorena Bedoya é uma jogadora que se encaixaria no São Paulo, se encaixaria no Palmeiras hoje, se encaixaria no Inter, sim. Enfim, Santos. Dá para citar N equipes aí dessa primeira divisão, né? Fora as equipes que subiram, mas falo principalmente as equipes que a gente imagina brigando por G8. Ela seria uma solução. O próprio Flamengo contratou a Nath Pitbull, né? É uma camisa 5 que o Flamengo talvez não tinha, né? Acredito que a Lorena Bedoya é uma jogadora num nível acima da Nath Pitbull. Acredito não, tenho convicção, né? Enfim, é uma jogadora que se encaixaria muito bem em
90% dos meio-campos aí do Campeonato Brasileiro. Acho que no Corinthians, eu não cravo que ela seria titular ou que brigaria forte por titularidade, porque você imagina o Corinthians com todo mundo em forma, né? Sim. Luana, Gabi Zanotti 100%, Duda Sampaio, Juliana, Diane, aí é uma concorrência muito vasta, né? Mas ainda assim, acho que é a grande contratação da temporada aí, como eu disse, repito, se encaixaria em praticamente todas as equipes do Campeonato de A1, uma baita cartada do Real Brasília.